Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Hoje nós vamos falar sobre orações coordenadas, né, gente? As orações sempre estão aí, aquela parte mais complicada do português, né? Mas a gente vai perceber que nem é tão complicado assim. Vamos lá. As sentenças coordenadas ou orações coordenadas são as orações que, como a própria nomeação sugere, se unem umas às outras de forma justaposta. A sindética, por intermédio, ou por intermédio de uma conjunção, sindéticas. A referida ordenação tem por finalidade a composição de um período composto. Então, gente, apareceu lá no concurso para você essa palavrinha, sindética, assindética, saiba que elas são geralmente relacionadas, elas estão relacionadas às orações coordenadas, não as subordinadas, ok? Então, olha só, vamos pensar na palavra aqui. Síndeto é uma palavra grega que significa laço, junção, união. Então, sindética, né? Sindética é a palavra que tem o síndeto, então tem a conjunção, né? A palavra não. A oração que tem o síndeto, então tem a conjunção, ok? Tem um laço, tem o que está unindo. E a assindética não. A assindética não tem síndeto, não tem conjunção, ok? Gravou isso? Importante. Sob esse aspecto, Sob esse aspecto, cada sequência mantém sua independência sintática, uma vez que não funciona como termo integrante da outra. Então, uma coisa muito importante sobre as coordenadas, a primeira diferenciação que a gente tem que saber, das coordenadas para as subordinadas. As orações coordenadas, elas estão ali em associação, elas estão justapostas, né? As subordinadas não, tem uma relação de dependência. Tem a oração principal e a outra oração subordinada a ela, que depende, né, uma da outra, ou pelo menos a subordinada depende da principal, por questão de sentido, né? Elas não fazem sentido sozinhas, ou alguma delas, a subordinada, não vai fazer sentido sozinha. No caso da coordenada, não. Elas não são dependentes uma da outra, não são codependentes. Elas estão ali numa parceria, ok? As orações coordenadas se dividem em sindéticas e assindéticas. Bom, isso a gente já tinha conversado. Vamos lá. Luiz Fernando compareceu ao evento no horário confirmado. Luiz Fernando compareceu ao evento e não se atrasou. Então, esse ezinho aqui é a nossa conjunção, é o nosso síndeto, né? É o nosso síndeto. Né? Que é importante repetir várias vezes essa palavra, não é uma palavra com a qual a gente está super familiarizado, e aí aparece lá no seu concurso e você não lembra. Fala sério, então eu vou repetir essa palavrinha aqui 1000 vezes. Então tá, a primeira é a sindética, né? A sindética. E a segunda é sindética. Né? Então, ok. Luiz Fernando compareceu ao evento no horário confirmado. Luiz Fernando compareceu ao evento e não se atrasou. Perceba que não há conjunção no primeiro período. Nesse caso, tem-se uma oração coordenada assindética, isto é, que não apresenta conjunção, ou síndeto, laço, união, junção. Né? Então, ela é assindética, como nós já tínhamos conversado.
Em contrapartida, no segundo período, as duas orações são interligadas por meio da conjunção e. Por isso, trata-se de uma conjunção sindética. Ok? Agora, vamos lá. Classificação das orações coordenadas sindéticas. Então, a gente vai trabalhar aqui agora todas as orações coordenadas que possuem síndeto, que possuem a conjunção. Então, vamos classificá-las. De acordo com o tipo de conjunção que as introduz, a oração coordenada sindética podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas, né? Por quê, gente? O síndeto, né? A gente aprende lá que a gente tem conjunção para adversativa, né? Mas, porém, todavia, entretanto. A gente tem conjunções conclusivas, portanto, né? Então, são aquelas que vão dar a questão da conclusão, né? Ok? Explicativas, né? Por isso, né? Aditivas e, né? Então, todas elas têm um papelzinho, a gente sabe disso. A gente não pode empregar uma conjunção em qualquer lugar, de qualquer jeito. A gente sabe que não funciona. A gente não pode colocar um porém quando a gente quer dizer e. Né? A gente não pode colocar um porém quando a gente quer dizer embora. Né? E por aí vai. Então, cada uma tem a sua classificação. Obviamente, isso vai interferir na nossa oração. Então, se nós temos orações coordenadas sindéticas, né, elas vão ser classificadas de acordo com o síndeto que aparece nessas orações, ok? Então, daí que começa aquela nomenclatura que sempre foi um problema na vida de todo mundo, né? Ela vai vindo daí, ela vai sendo construída. Oração coordenada sindética, ok? E aí a gente vai classificando, agregando, né, todas as características dessa oração naquele nome e sobrenome dela. Que aí o concurso vai e coloca para você lá de alternativa. A oração em destaque é. E aí é a hora que dá o terror, pânico, né? Mas não vai dar mais, a gente vai conseguir, a gente vai aprender. Vamos lá. Aditivas. Expressam ideia de adição, de acrescentamento, né? Junção. Normalmente indicam fatos, acontecimentos ou pensamentos dispostos em sequência. As conjunções coordenativas aditivas típicas são e nem. Ou, né? E mais não, né? Mas e nem. Introduzem as orações coordenadas sindéticas adversativas. Esse nome dela tá tranquilo, né? Então vamos lá. Essas orações que a gente vai falar agora são as orações coordenadas sindéticas aditivas. Você entendeu, certo? Vamos lá. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Perceba que se você separar essas duas orações, vai ficar tudo bem. Se você ler, né? Discutimos várias propostas. Sem nada. Você precisa de um complemento para essa oração? Você precisa de algo que complete o sentido dela? Não. E analisamos possíveis soluções. Também não faz falta, né? Você não fica perguntando que soluções. Tá completo o sentido, né? Então, as orações coordenadas são isso, gente. São orações que elas têm o sentido completo, independente uma da outra, ok? Nesse caso, nós temos uma sindética, né, aditiva. As orações sindéticas aditivas podem também estar ligadas pelas locuções, né? Locução é o quê? Quando é mais de um, tipo uma frase, né? Locuções adverbiais, né? Locuções
sindéticas, vamos dizer assim, né? São conjunções conjuntivas. Então, olha só. Nós temos a locução não só, mas, tanto como e semelhantes, né? Isso são locuções, quando a gente usa mais de uma palavrinha, né? Então, geralmente, as orações sindéticas podem vir, né, ligadas por essas locuções. Não só, mas, tanto como, né? Essas estruturas costumam ser usadas quando se pretende enfatizar o conteúdo da segunda opção. Veja, Chico Buarque não só canta, mas também, ou como também, compõe muito bem, ok? Então, você quer, né? Ele canta, beleza, mas você quer dar ênfase em quê? Ele compõe muito bem. Eu diria, inclusive, que ele compõe muito melhor do que ele canta, mas eu gosto muito de qualquer jeito. Então, Chico Buarque não só canta, mas também compõe muito bem, ou como também compõe muito bem. Aí você vai falar assim, mas Bárbara, se eu separar essas duas orações aí, elas não vão fazer sentido. Perceba, a palavra aqui está suprimida, né? O Chico Buarque aqui está suprimido, né? Está elíptico na segunda oração. Na verdade, isso aqui é Chico Buarque canta muito bem, Chico Buarque compõe muito bem, ok? Aí, pra gente perceber o sentido, a gente teria que tirar o não só. Seria Chico Buarque canta, Chico Buarque compõe muito bem. Só que como você quer fazer uma relação de ênfase numa coisa, né? E você quer juntar, você já esconde um outro Chico Buarque que tá aqui, né? Implícito. O Chico Buarque tá implícito aqui, né? Chico Buarque compõe muito bem. Então, Chico Buarque canta, Chico Buarque compõe muito bem. Juntando as frases, Chico Buarque não só canta, como compõe muito bem. Outra frase. Não só, né? Então aqui já começa com a aditiva. Não só provocaram graves problemas, mas também abandonaram os projetos de reconstrução social do país. Mas também. Ok? Então, eles, né, provocaram graves problemas, eles abandonaram os projetos de reestruturação social do país. Então, né, a gente vai somar essas duas frases, juntá-las, né, em uma coisa só, também através dessas conjunções, desses síndetos. Observação. Como a conjunção nem tem o valor da expressão e não, condena-se na língua culta a forma ENEM. Não é o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, não, tá? É ENEM. Para introduzir orações aditivas. Por exemplo, não discutimos várias propostas, nem analisamos quaisquer soluções. Né? Você não poderia escrever aqui, né? ENEM, aqui. ENEM, analisamos. Não, é apenas NEM, ok? Por quê? Porque o NEM, ele já considera um Ezinho, ok? É o E, mas não. Então, é NEM, ok? Não existe E, NEM na língua culta, tá? Agora, as adversativas, né? Exprimem fatos ou conceitos que se opõem ao que se declara na oração coordenada anterior. Então, gente, a adversativa é sempre oposição, né? Estabelecendo contraste ou compensação. Mas é uma conjunção adversativa típica, né? Então é bem típico a gente usar mas, né? Ah, eu gosto muito de você, mas tem vezes que você me irrita. A gente fala muito dessas coisas. Então, mas é a conjunção que a gente mais usa, é mais típica, né? Ó, além dela, empregam-se porém, contudo, todavia, entretanto, e as locuções, não, no entanto, não obstante, nada obstante, né?
Introduzem as orações, olha como é que é o nome e sobrenome dela, orações coordenadas, sindéticas, adversativas. Exemplo: o amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Do Ferreira Goulart. Deus o tenha. Então, o amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Pensando nas duas frases que formaram isso, as duas frases, as duas orações independentes que formaram isso. O amor é difícil, a primeira tá aqui. A segunda é: o amor pode luzir em qualquer ponto da cidade. Percebam, né? Duas frases, duas orações completamente independentes, né? Mas aí a gente coloca o mas aqui, juntou, né? Através desse síndeto, e tá aí, adversativo. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Outra, o país é extremamente rico, o povo, porém, vive na miséria, né? Então aqui a gente tem muito claro as duas frases, né? O país é extremamente rico, o povo vive em profunda miséria. Tens razão. Contudo, controle-se, né? As duas orações independentes estão aqui, ó. Tens razão, é uma oração. Controle-se a outra, né? Aqui nós temos uma imperativa, inclusive, que a gente dá ordem, né? Ou um pedido, enfim. Tens razão. Contudo, né? Então, poxa, mas controle-se, né? Então, contudo, aqui também nosso síndeto adversativo. Renata gostava de cantar, todavia não agradava, né? Todavia, nosso adversativo. As orações seriam: Renata gostava de cantar, Renata não agradava. O time jogou muito bem, entretanto, né, a nossa adversativa não conseguiu a vitória. Então, as duas orações independentes são: o time jogou muito bem, o time não conseguiu a vitória. Observe que, algumas vezes, a adversidade pode ser introduzida pela conjunção e, tá, gente? A letra E, né? Ela é muito mais utilizada como aditiva, infinitamente mais, mas também, né, ela pode ser utilizada como adversativa. Isso ocorre normalmente em orações coordenadas, que possuem sujeitos diferentes. Vamos lá. Exemplo: Deus cura e o médico manda conta. Esse E aqui não é um E aditivo, né? Se fosse aditivo, nós diríamos Deus cura e manda conta. Então, a gente está somando dois fatos que eles contribuem com o mesmo fato, certo? Só que aqui, né, um dito popular, acredito, Deus cura e quem manda conta é quem? Não é Deus, é o médico. Porque o médico, né, foi quem fez a operação e tudo mais. Então, né, aqui nesse caso, nós temos esse ezinho aqui, que poderia ser substituído por um porém, por um mas, todavia, entretanto, né? Então ele tem exatamente o mesmo valor dessas outras conjunções. Ele está aqui empregado como uma conjunção adversativa. Neste ditado popular, é clara a intenção de se criar um contraste. Observe que equivale a uma frase do tipo: quem cura é Deus, mas quem cobra a conta, mas é o médico que cobra a conta. Exatamente, né? Como eu expliquei a frase. Poderia ser escrito dessa forma, né? Tanto faz, ok? Então, é um dito popular, né? Claro, não é a forma mais utilizada, o E como adversativa, mas pode ocorrer. Então, preste muita atenção, né? Se uma frase, né, que te deram aí para analisar na sua prova pode ser substituído por mas, porém, todavia, entretanto,
ok? Porque esse ezinho nem sempre vai significar aditivo. Saiba que a conjunção mas pode aparecer com valor aditivo. Então, ó, invertendo total aqui. Exemplo, Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Então, olha só, você poderia substituir esse mais pelo e, né? Camila era uma menina estudiosa e principalmente esperta, né? Você está ressaltando uma outra qualidade da Camila, mas ao mesmo tempo você está somando duas qualidades dela. Ela é estudiosa, mas ela é principalmente esperta. Então ela é estudiosa e esperta, ok? Então é mais principalmente esperta. Bom, é isso. A gente fica por aqui.